agora nós vamos ver esse slide aqui, que mostra de uma forma diferente a disposição mecânica aí do estator, né? E do rotor, uma forma mais didática. Você observa que ele está representando os ressaltos por esses quadradinhos numerados aí, né? E está representando também os dentes internos do estator por essas microbobinas enroladas em cada ponto do estator. Então, à medida que a gente for energizando as bobinas, vai começar a acontecer uma rotação pela própria interação dos campos, né, magnéticos aí. Então, assim, são motor de passo convencional, mais utilizado aí no mercado, dá aproximadamente aí você tem uns 200 ressaltos desse, e aí cada ressalto vai corresponder a 1,8 graus, né? Tem um ângulo muito pequeno aqui, que esse ângulo quanto menor, melhor. Aqui nós temos novamente a foto de um estator e um corte aqui do rotor. É como se você tirasse uma fatia do cilindro do rotor. Imagina esse rotor sendo encaixado aqui no estator e as bobinas sendo sequencialmente energizadas, né? Vai te dar realmente uma grande precisão de movimento. Agora, o mais importante para a gente, vocês compreenderam direitinho a questão da geometria mecânica aí, do estator e do rotor. O mais importante para a gente agora é a parte da instalação e da programação, né? Repara que eu tenho aqui um driver, é um transistor para cada bobina. Nesses pontos A, B, C e D, você vai entrar com essa sequência aqui. O que representa esse 0, 0, 1? O 1 é uma tensão elétrica, que pode ser de 24 volts, pode ser de 12 volts, de 5 volts, dependendo do tipo de motor que você está utilizando. Essa sequência de energização vai acontecer sequencialmente nas fases L1, L2, L3, nas bobinas L1, L2, L3 e L4 do motor. Repara que aqui em cima você tem a alimentação e aqui embaixo a referência da alimentação. No momento que você energiza, joga uma corrente de base aqui no transistor, esses 4 transistores eles vão funcionar como 4 chaves eletrônicas, né? Tem tensão? Tem, beleza. O transistor vai ser o que? Saturado. Saturou, ele funciona como uma chave. Quando tiver corrente entrando na base do transistor, ele vai deixar passar a corrente de coletor para emissor. Aqui nós temos o transistor, e quem lembra da eletrônica, ou quem ainda não estudou eletrônica, se for estudar, vai ver, o transistor é uma fonte de corrente controlada por corrente. Esse transistor é do tipo bipolar. Nós temos vários tipos diferentes de transistores. Eu ainda vou fazer alguns vídeos falando dessa parte eletrônica, para quem quiser melhorar os conhecimentos, porque a eletrônica é uma ferramenta importantíssima. Cada transistor desse vai funcionar como uma chave controlada. Colocou tensão aqui no ponto, antes da resistência, vai entrar corrente na base e vai fazer com que haja uma corrente fluindo nessa bobina aqui, porque, como eu mesmo falei, o transistor é uma fonte de corrente controlada por corrente, é uma chave de silício, vamos dizer assim, é uma chave de silício controlada. Entrou corrente, ele conduziu corrente de coletor para emissor. Isso vai acontecer nos 4 transistores. E o que significa isso? Significa que você pode trabalhar com tensões bem baixas. Como, por exemplo, utilizando um Arduino, que a gente tem limitação daquela saída de tensão do Arduino, de 5 volts, por exemplo. Se você botar 5 volts na base de um transistor, ele pode conduzir, e aí a corrente, uma corrente mais robusta, vai passar pela bobina do nosso motor de passo e vai fazer ele dar um pequeno ressalto, um pequeno passo. Ele vai fazendo esse movimento um pouco robotizado, como se fosse uma mão com mal de Parkinson, né? Mas o que acontece, na verdade, não é isso, porque quando nós temos uma velocidade maior, essa sequência acontece numa velocidade mais intensa, a ideia é que vai ocorrer uma continuidade de movimento, você não vai ter tempo de visualizar aquela brecada, aquela paradinha do motor. E os motores que têm redução mecânica, além
de ter um passo muito pequeno de 1,8 graus, tem motores que têm redução mecânica de 60 para 1, então nós vamos ter o quê? Um movimento contínuo e extremamente controlado. Toda vez que você pensar num movimento extremamente controlado, pensa, por exemplo, num robô fazendo a solda num carro. Pensa, por exemplo, num robô cirúrgico tentando retirar um tumor de um cérebro. Aquele movimento ele não pode falhar, é um movimento extremamente preciso. Na razão, às vezes, dependendo do braço robótico, dependendo do nosso robô, ele vai ter aí precisão na faixa de centésimo de milímetro. E aí isso pode acontecer sim, dependendo da escolha do tipo de motor, a quantidade de redução mecânica que esse motor vai ter e do programa que você vai fazer. Detalhe, a nossa sequência aqui é 001, 0010, 0100, 1000. Poderia ser uma sequência diferente, ao invés de andar com um aqui, você poderia botar duas bobinas dessas alimentadas a cada vez, iria aumentar o grau de precisão, ia reduzir o passo. Vamos dizer, em vez de você ter um passo de 1,8, você teria um passo aí de 0,9 graus. Aí você tem também uma quantidade de torque maior. Há quem também queira energizar 3 bobinas de uma vez. Então você vai ter um torque muito mais poderoso e um passo muito mais curto. À medida que você aumenta a quantidade de bobinas sendo energizada, você aumenta o torque e reduz o tamanho do passo. Isso é uma prática interessante para as pessoas que costumam utilizar motor de passo, fazem vários tipos de programas diferentes, utilizando várias formas de energização das bobinas internas do motor. Então, o próximo passo agora para a gente é justamente começar a observar como é que a gente vai fazer o programa que vai excitar as bobinas, que vai fazer essas bobinas serem sequencialmente excitadas. Nada mais é que um sequenciador. Você simplesmente vai criar uma sequência padrão, cíclica e repetitiva, e o motor vai ficar funcionando. Posso voltar atrás do motor? Posso mudar o sentido? Pode, se mudar o sentido da sequência. Então, aguardem que nós vamos ver isso no próximo vídeo.